Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Pessoal, bem-vindos de volta. E aqui a gente está estudando o quê? Demanda. Tá? Demanda é o quê? É a quantidade de bens e serviços que um consumidor deseja adquirir. Tá? Não quer dizer que ele vai adquirir. Quer dizer que ele deseja, que ele quer, que ele tem a vontade de adquirir. Tá? O que a gente viu é que o principal fator que altera a demanda, que afeta a demanda, é o quê? O preço. De forma geral, quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada cai. Ou seja, quando o preço de um bem sobe, o consumidor está menos disposto, menos desejando, menos querendo, com menos vontade de consumir aquele bem. Tá? E aí tem uma lei, a chamada Lei Geral da Demanda, que vai dizer exatamente isso. Ela vai dizer o quê? Que preço e quantidade demandada variam de forma inversa. Quando um sobe, o outro cai, quando um outro cai, o outro sobe. Tá? Ou seja, variam de forma inversa. Ok? E aí, no bloco passado nós fizemos um pequeno exercício para mostrar isso para vocês, que quando o preço vai aumentando, a quantidade demandada vai diminuindo, tá? Isso acontece pela teoria, conforme a Lei Geral da Demanda, e de forma algébrica por causa de um sinalzinho de menos que existe na equação de demanda ou na função de demanda, ok? Olha aqui para a tela. Vamos continuar então ainda nessa mesma equação. Não sei se você lembra, mas a equação era essa aqui, ó. QD é igual a 100 menos 5 P de X, tá? Essa aqui era a equação, caso você não lembre. Então vamos lá, limpa a tela e passa a tela. Agora, se o preço for 20, a quantidade demandada vai ser um negócio estranho. Olha só, quantidade demandada é igual a 100 menos 5 e a gente vai substituir aqui no preço que é 20, ok? Então quantidade demandada é igual a 100 menos 5 vezes 20 dá 100. Certo? Ou seja, quantidade demandada vai ser igual a 0. Ou seja, o que isso significa, Getro? Significa que quando o preço for 20, o consumidor não vai querer demandar nenhum tipo de bem, porque ele acha que para o bem em questão, um preço de 20 é muito, muito, muito caro. Ou seja, se o preço for 20, a quantidade demandada é 0, 0, 0. Limpa a tela, passa a tela. Ou seja, se o preço for 20, a QD será 0, significa que ninguém estará disposto a consumir o bem a esse preço, porque esse preço está muito, muito caro, tá? Agora, a demanda pode ser 0, tá? Ela pode ser 0, mas ela nunca será negativa, beleza? Porque o mínimo que ela pode chegar é 0, tá? Não faz sentido você ter um consumidor que paga para não consumir o bem, né? Que seria o caso de uma demanda negativa. Às vezes assim, a gente até brinca, né? Eu pago para não consumir isso, eu pago para não ver esse filme, mas a gente não está realmente disposto a fazer isso, tá bom? Beleza? A gente conta mais como piada. Então, aqui, na nossa matéria, nossa economia, o que vai rolar? O mínimo que a quantidade demandada pode ser é 0, tá? Não existe demanda negativa, ok? Novamente, não existe demanda negativa, tá? O mínimo que ela pode chegar é 0, ok? Limpa a tela, passa a tela. Vamos lá, mais uma vez, para ficar bem gravado. Gente, a lei da demanda nos diz que quantidade demandada e preço variam de forma inversa. Só que aqui, gente, tem um problema. É o que acontece. Para tudo tem exceção, né? E para a lei da demanda não é diferente. Essa exceção é chamada de bem de Giffen. Então olha aqui para mim, gente. Existem vários e vários bens na economia, tá? Vários bens, diversos bens. E os bens, de uma forma geral, eles seguem a lei da demanda. Ou seja, quando
preço sobe, a quantidade demandada cai. Mas tem um economista muito importante chamado Alfred Marshall, né? A gente vai estudar ele bastante mais à frente aqui no curso, tá? E ele escreveu em 1895 um livro, tá? Um livro que tratava de economia. E lá nesse livro ele conta a história de um cara chamado Sir Giffen, né? Que era o senhor Giffen. E o Sir Giffen, ele estudou um tipo de bem específico. E o exemplo que aparece lá no livro do Marshall é o seguinte: imagina uma família muito pobre, tá? Família tão pobre, mas tão pobre que ela só consegue consumir 2 tipos de bem: arroz e polenta, tá? Para você que não sabe, polenta é um creme de milho, tá? À base de água e de sal, tá? Então essa família é tão pobre que todo o orçamento dela só dá para consumir 2 bens. Só dá para consumir arroz e só dá para consumir polenta, tá? Agora vamos imaginar que essa polenta diminui de preço, tá? Como a polenta diminui de preço, o que você esperaria? Que, olha, como a polenta diminui de preço, é esperado que essa família consuma mais polenta. Por quê? Porque preço cai e quantidade demandada faz o quê? Sobe. Isso é a lei da demanda. Só que o que acontece? Essa família que consome só arroz e polenta, ela provavelmente já está farta de só comer arroz e polenta. Então, se o preço da polenta cair, ela vai pegar essa sobra no orçamento dela e provavelmente não vai querer comer arroz e polenta. Vai querer gastar essa sobra não com mais polenta, mas talvez com um terceiro tipo de bem, como por exemplo pão, tá? Ou carne, tá? Ou frango. Ou seja, nesse caso específico, como a família não vai querer comer mais polenta, nós temos um fator um pouco diferente, que é o quê? A redução no preço da polenta fez com que a quantidade demandada de polenta também se reduzisse. Por quê? Fez com que nós tivéssemos um aumento na demanda de outro bem que não no bem polenta. Ou seja, quando você tem uma família muito pobre que só tem arroz e polenta, o que vai rolar? Ela pode fazer com que a redução no preço da polenta diminua a quantidade demandada de polenta, porque ela vai querer trocar polenta por um outro bem, tá? Esse bem que o camarada chamado Sir Giffen estudou, ficou conhecido como bem de Giffen, tá? Em homenagem ao Sir Giffen, que está lá no livro do Alfred Marshall, tá bom? E aí, esse bem ficou conhecido como a grande exceção à lei da demanda. Ou seja, você tem uma lei, a lei da demanda, que preço sobe, quantidade demandada cai. Só que bem de Giffen é diferente. Bem de Giffen é uma exceção. Ou seja, preço sobe, quantidade demandada também sobe. Preço cai, quantidade demandada também cai. Beleza? Então, olha aqui na tela comigo. Para o bem de Giffen, então, gente, olha só. Para o bem de Giffen, tá? Preço e quantidade demandada são diretamente proporcionais. Ou seja, na lei da demanda a gente tem o quê? Uma relação inversa, ok? Para o bem de Giffen nós temos uma relação o quê? Uma relação direta, tá? Então assim, se o preço de um bem de Giffen aumenta, a quantidade demandada também vai aumentar, tá? Se o preço de um bem de Giffen diminui, a quantidade demandada também vai diminuir. Ou seja, o bem de Giffen ele é uma exceção à lei da demanda, tá? Então, questão do CESP é uma questão até clássica. O bem de Giffen segue a lei geral da demanda. Claramente errada. Por quê? Porque o bem de Giffen é uma exceção à lei da demanda, tá? Outra questãozinha clássica do CESP também. Todos os bens, vírgula, inclusive os de Giffen, vírgula, seguem a lei da demanda. Resposta? Errado também. Por quê? Bem de Giffen é uma exceção à lei da demanda. Eles não seguem a lei da demanda. Ok? Top? Então grava bem isso. Lei da demanda é o quê? Preço sobe, quantidade demandada cai. Mas tem uma exceção que são os chamados bens de Giffen. Ok? Em homenagem ao camarada lá que descobriu esse tipo de bem. Volta aqui na tela comigo. Vamos lá. Limpa a tela e passa a tela. Bom, aqui, gente, eu estou voltando à mesma tabela que a gente viu anteriormente, tá? A tabela que expressa aquela equaçãozinha, QD é igual a 100 menos 5px, tá? E aqui, qual a ideia? O preço vai aumentando, ó, de 2 para 7, 7 para 10, de 10 para 15, de 15 para 20, né? Então, cada vez que vem para cá, ele vai aumentando. Já a quantidade demandada, ela vai caindo, ó, de 90 para 65, de 65 para 50, de 50 para 25, até chegar aqui em 20, onde a quantidade demandada será zero. Lembra que não existe
demanda negativa, tá? Não existe demanda negativa, beleza? Agora, lembra que eu falei para vocês que a economia trabalha com modelos matemáticos? Então, pois é, além dessa relação aqui, matemática, a equação de demanda, a função de demanda, nós também temos o que nós chamamos de curva de demanda. O que é essa curva, Getro? Essa curva é nada mais, nada menos do que uma representação gráfica da demanda. Então o que eu fiz? Eu peguei esses preços e essas quantidades, tá? E eu plotei num gráfico, tá? Para a gente conseguir ter uma visualização melhor de como a demanda funciona, tá? Então limpa a tela, passa a tela, deu isso aqui, ó. Essa relação aqui, essa curva, é exatamente a mesma coisa da tabela, tá bom? Olha só. Aqui no eixo vertical, que é o chamado eixo Y, né? Eu tenho aqui o preço de X, tá vendo? Ou seja, o preço do bem. No eixo horizontal, que é o chamado eixo X, né? Lembrando aí do seu ensino médio, eu tenho aqui a quantidade do bem X, tá? Ou seja, quando eu misturo preço, quantidade, ou melhor, quantidade de preço, né? Já que o par é XY, né? Para ser mais exato matematicamente, eu tenho o quê? Eu tenho um ponto específico. Então, olha só, quando o preço do bem é 20, a quantidade demandada desse bem X é quanto? É 0. Ok. 0. Agora, quando o preço é 15, eu já tenho uma outra quantidade demandada. Olha só, quando o preço é 15, eu tenho aqui uma quantidade demandada de 25. Tá? Se o preço baixar para 10, eu vou ter uma quantidade demandada do quê? Maior, né? Pela lei da demanda, que é quanto? Que é 50, ok? Se o preço baixar para 7, eu vou ter uma outra quantidade, que é quanto? 65, tá? E se o preço for 2, eu vou ter uma outra quantidade, que é quanto? 95. Getro, mas e se o preço for 5? Vamos lá! Quantidade demandada é igual a 100 menos 5P de X. Quantidade demandada é igual a 100 menos 5, se o preço for 5, tá aqui. QD é igual 100 menos 5 vezes 5 dá quanto? 25. 100 menos 25 é igual a quanto? 75. Ou seja, quando o preço for 5, a quantidade demandada é quanto? 75. Então, o preço igual a 5 vai estar mais ou menos aqui, né? 5. E eu vou ter aqui, numa linha super reta, uma quantidade demandada aqui que vai ser o quê? 75 bens, tá? Então, esse gráfico, ele expressa a relação entre quantidade demandada e preço de X, tá? E essa parte laranja aqui, ó, do nosso gráfico, ela é a chamada curva de demanda, tá? Também chamada de curva de procura ou etc, tá? Aliás, deixa eu só limpar aqui que tá meu N está aparecendo um N. Um M. Meu N está aparecendo um M. Pronto. Então, essa parte laranja aqui, gente, é a chamada curva de demanda. Getro, ela é chamada curva, mas é uma reta. Sim, é uma reta, né? Mas você também pode ter uma curva de demanda assim, por exemplo, ó. Tá bom? Você também pode ter uma curva de demanda assim, que é mais curva mesmo, beleza? Só que para concurso, o pessoal só cobra retas de demanda, né? Curva de demanda que sejam o quê? Lineares, tá? Que tenham essa relação aqui, ok? Então, assim, essa aqui, gente, é a nossa curva de demanda. O que ela faz? Ela simplesmente expressa a parte matemática de forma mais visual, de forma mais gráfica, ok? Então, aqui, vamos aqui comigo. Limpa a tela, passa a tela. A curva de demanda, olha só, ela nos mostra de forma gráfica, ok? Forma gráfica, as mesmas conclusões que nós vimos na tabela. É a mesma coisa, tá bom? Ela nos mostra, por exemplo, que quantidade demandada e preço possuem o quê? Relação inversa, tá bom? Possuem relação inversa. Por quê? Se você voltar aqui, ó, você vai ver que quanto mais eu diminuo o preço, mais eu aumento a quantidade demandada do bem X, tá? E vice-versa. Se você caminhar daqui para cá, por exemplo, ó, você vai ver que você vai diminuindo as quantidades demandadas e você vai aumentando o preço, tá? Se você for daqui para cá, mesma coisa, você vai diminuindo o preço e você vai fazer o quê?
aumentando a quantidade demandada. Limpa a tela, passa a tela. Ou seja, QD e P possuem o quê? Relação inversa. Quando um aumenta, o outro diminui. Essa curva de demanda também nos ilustra o quê? A lei geral da demanda. Por que ela faz isso? Porque ela possui uma inclinação negativa. Tá? Por que ela é negativa, Getro? Porque se ela fosse positiva, ela seria assim, ó. Tá? Isso aqui, gente, é uma... Opa! Isso aqui é uma curva com inclinação negativa. Tá vendo que ela é descendente? Olha só. Tá? Agora, essa outra aqui é uma curva de demanda com inclinação positiva. Ou seja, aqui, ó, aqui, por exemplo, a QX é 5 e o preço é 5. Aí aqui, por exemplo, aqui é 15 e aqui é 15 também. Ou seja, essa curva aqui da sua direita, quando o preço sobe, a quantidade demandada o quê? Também sobe. Ou seja, ela é uma curva com inclinação positiva, tá? Que diz que preço e quantidade demandada, elas variam de forma o quê? Diretamente proporcional, tá? Essa curva aqui poderia ser, por exemplo, uma curva do quê? De um Band-Giffen, tá? Porque o Band-Giffen ele é uma exceção ali da demanda, tá? Mas essa outra curva aqui, ela já é uma curva que expressa o quê? A lei geral da demanda. Ou seja, quando o preço sobe, a quantidade demandada tem que cair, tá? E ela é assim, por quê? Porque ela tem uma inclinação negativa, tá? Se a inclinação fosse positiva, já seria essa curva aqui, ok? Beleza? Por que ela tem inclinação negativa, Getro? Também por causa do sinal de menos na equação, tá? Então olha só que difícil, gente. Um sinal de menos na equação indica que a curva é inclinada negativamente. Ei, coisa difícil, hein? A ideia é exatamente essa. Esse sinal de menos indica o quê? Que preço e quantidade demandada variam de forma inversa. E por isso, a curva de demanda, o gráfico da demanda, também vai ter uma inclinação completamente negativa. Ok? Essa é a ideia principal do gráfico da curva de demanda. Ok? Limpa a tela, passa a tela. Portanto, a curva de demanda nos ajuda a ver a relação inversa entre preço e quantidade demandada. Quando mudarmos o P, o QD também mudará. Ok? E concluindo aqui mais uma vez, essa alteração, ou seja, de preço e quantidade demandada, vai se dar ao longo da curva, na curva ou em cima da curva, tá? É sempre o quê? Esses sinônimos, ao longo da curva, na curva, em cima da curva. Isso acontece porque sempre que nós relacionarmos preço do bem e quantidade demandada, o deslocamento será em cima da curva laranja, tá? Em cima, ok? Olha só. Sempre que eu mudar o preço do bem, o deslocamento vai ser o quê? Em cima da curva, tá? Quando eu estou aqui no P0, a minha quantidade demandada é o quê? Q0, né? Só você seguir esse caminho aqui, ó. Ok? Q0. Agora, se o preço do bem subiu de P1 ou P0 para P1, o que acontece com a quantidade demandada? Vai diminuir, né? De Q0 para Q1. Antes, ao preço Q0 e a quantidade Q0, eu consumia o bem aqui no ponto A. Só que como eu mudei o preço, agora eu tenho outro par que é P0 e Q1, e eu saí do ponto A e estou caminhando aqui em direção ao quê? Ao ponto B. Ou seja, como eu mudei só o preço, eu caminho em cima da curva de demanda, ok? Na curva de demanda, ao longo da curva de demanda, tá? Ou seja, alterações no preço me levam a alterações na quantidade demandada, mas essa alteração é feita na curva de demanda, em cima da curva de demanda, ao longo da curva de demanda. Por que isso é importante, Getro? Porque daqui para frente, no próximo slide já, nós vamos começar a ver outros fatores que afetam a demanda. E vocês vão ver que esses outros fatores não vão alterar a demanda da mesma forma que o preço. Ou seja, vão alterar a demanda de uma forma um pouco diferente. Tá? Então, olha só que interessante. Nós vamos ter diversos tipos de alteração. Mas até agora, o que a gente viu? Que a alteração no preço faz com que haja um deslocamento na curva de demanda
ao longo da curva de demanda em cima da curva de demanda. Ok, gente? Beleza? Beleza? Então vamos seguir aqui. Limpa a tela, passa a tela. Além do preço, gente, que altera a curva de demanda, e a gente já viu que ele altera o deslocamento em cima da curva, há outros fatores que também afetam a demanda, como por exemplo a renda. Olha aqui para mim. O Paulo, por exemplo, lá meu amigo lá que ajuda a fazer os PDFs, a gente faz os PDFs juntos, professor de economia também, ele gosta muito de viajar, mas ele é um cara assim que viaja pra caramba. Eu preciso aprender com ele como é que ele faz para viajar tanto, tá? E ele fala que assim, ele tem uma demanda por passagens aéreas, mas se ele tivesse uma renda maior, uma coisa que ele iria fazer é viajar ainda mais, ou seja, a demanda por passagem aérea dele iria aumentar ainda mais. Ou seja, a renda influencia o tanto que ele viaja ou não. Tá? Da mesma forma, eu, Getro, mesma coisa, tá? Hoje, que eu sou concursado e tal, eu consigo comer hambúrguer artesanal, entendeu? Quando eu era pé-rapado lá na faculdade, estudar, concurseiro, né? Estava estudando para concurso, beleza? Eu não conseguia pagar R$30 no hambúrguer, tá? O que eu tinha era para comer aqueles morte lenta, sabe? Que custa R$4 e tem hambúrguer, salsicha e queijo, cabuloso assim. O que eu conseguia comer era isso, que eu conseguia comer os morte lenta. Quando a minha renda aumentou, a minha demanda também se alterou, beleza? Então qual a ideia? A ideia é que renda também influencia na demanda, beleza? Da mesma forma que o preço influencia na demanda, a renda também influencia. Só que as consequências dessa alteração, desses fatores, tá, vai ser diferentes, tá? Vão impactar a demanda de uma forma um cadinho diferente, ok? Então, olha aqui na tela para mim. Como é que a renda afeta a demanda? Vamos lá, gente. De forma geral, quanto maior a renda do consumidor, maior vai ser a demanda dele, tá? Ou seja, quando você passar num concurso para ganhar mais, você também vai fazer o quê? Também vai consumir mais, tá bom? Então, olha aqui para mim. É loucura, tá? Achar que quando você passar no concurso, você aumentar a sua renda, você vai manter o mesmo padrão de vida que você tem hoje, tá? Primeira coisa que você vai fazer quando você ganhar mais renda é o quê? Gastar mais, tá? Você vai querer comprar um carro, você vai querer comprar uma casa, né? Você vai querer fazer alguma coisa, vai querer viajar mais, sei lá, vai querer comemorar sua aprovação no Caribe, beleza, né? Mas você precisa saber disso, que quanto maior a sua renda, maior a sua demanda, ou seja, você vai fazer isso, é completamente natural, tá? Agora, se você me permite uma recomendação, é banho com calma, tá bom? Banho com calma, você teve uma preparação grande, teve uma paciência muito grande para chegar na sua aprovação, tá? E você não precisa de tudo de uma vez. Tá bom? Você pode ir com calma, devagarinho, comprando seu carrinho, não compra uma BMW direto, tá? Compra outro carro mais de boa. Depois que você tiver 10 anos de serviço público, aí você faz um upgrade para uma BMW se você quiser, tá? Eu já acho desnecessário, mas se você quiser, tá? Você faz. Mas vai devagarinho, toma cuidado, tá? Cuidado com o deslumbramento, né? Muita gente que começa a ganhar um pouco mais de dinheiro se deslumbra, cuidado com isso. Tem outras pessoas que esse pedacinho a mais de dinheiro sobe a cabeça, a pessoa já fica arrogante, tá? Aliás, sempre foi arrogante, né? Que o dinheiro, ele não muda a gente, ele só mostra quem a gente já era, né? Então, mas toma cuidado com isso, não se deslumbre, tá? Mas saiba desde já que quanto maior for a sua renda, mais você vai demandar, mais bens você vai demandar. Você vai descobrir coisa que nem você sabia que gostava, tá? Você vai passar a demandar, sei lá, teatro chinês, né? Entretenimento com teatro chinês, que era uma coisa que você nem sabia que você gostava, tá? Vai acontecer com você, tá bom? Porque por onde eu ando, né? As pessoas que passam o concurso também passam a demandar esse tipo de coisa. Aliás, depois que você passa o concurso, você faz 3 coisas, né? Ou você casa, ou você para, né? Ou você aprende a tocar um instrumento musical. Essas 3 coisas são bastante frequentes, beleza? Mas então, gente, renda é isso. Quanto maior a renda do consumidor, maior a demanda desse camarada por bens e serviços. E quanto menor a renda dele, menor vai ser também a demanda dele por bens e serviços, tá? Olha aqui na tela. Só que aqui existe uma diferença, tá? Porque o impacto da renda no consumo vai depender de que tipo de bem nós estamos tratando, tá? Nós temos aqui 2 tipos de bem para renda. O bem normal e o bem inferior, tá? O bem normal é o bem normal, como diz, ou seja, quanto maior a renda, maior a demanda,
tá? Agora, o bem inferior ele é um bem diferente. Ele é um bem que quanto maior a sua renda, menor vai ser a sua demanda, tá? É o caso, por exemplo, do transporte público, tá bom? Se você ganha uma renda aí de um salário mínimo, que hoje está quase R$ 1.000, sua demanda por transporte público é uma. Você andar de ônibus e de metrô todo dia, né? Agora, a partir do momento que sua renda é R$ 10.000, sua demanda por transporte público vai ser outra. Você pode até continuar indo de ônibus ou de metrô, mas o dia que o metrô estiver lotado ou você não tiver a fim de andar de ônibus, você pode tirar seu carro da garagem, tá? Se você é uma pessoa que tem uma renda mensal de R$ 1 milhão, você já começa aqui a pensar em comprar um helicóptero, beleza? Ou um jatinho particular para você viajar, tá? Então, olha só, sua demanda por transporte público pode ser um bem inferior. Quanto maior a sua renda, menor é a sua demanda. Tá? Mas vamos por parte, vamos devagarinho, vamos ficar por enquanto aqui nos bens normais, tá? Então olha só, o bem normal qual bem? É o bem que tem sua demanda aumentada quando aumenta a renda do consumidor. É o caso, por exemplo, de carne de primeira, tá? Como picanha, bife ancho, tá? Bife de chouriço, tá? Quanto maior a renda, mais você vai demandar no seu churrasco esse tipo de carne. Tá bom? Então, bem normal é isso, é o que tem a sua demanda aumentada quando a renda do consumidor também aumenta, ok? Limpa a tela, passa a tela. Então, olha só, gente, para bens normais, um aumento na renda dos consumidores faz com que haja expansão da demanda. Por quê? Mais renda, mais demanda, ok? Representamos essa expansão com o deslocamento da curva de demanda para a direita e para cima. Ou seja, quando eu mudava preço, eu tinha um deslocamento na curva. Agora, eu vou ter um outro deslocamento, que é o deslocamento da curva. A curva inteira vai se deslocar. Olha só que interessante como é que vai ficar. Ou seja, quando eu mudava o preço, o meu deslocamento era aqui, ó, em cima da curva laranja. Mas quando eu mudei a renda, a curva inteira se deslocou para cá, ó. Ou seja, eu tive uma diferença. Por que isso acontece, gente? Vou explicar para vocês um pouco mais à frente. Mas por enquanto, o que é bom você saber? Você saber que quando a renda aumenta, a demanda se desloca como um todo, para a direita e para cima, tá? Então, aliás, deixa eu escrever direito para ficar legal. Vamos lá, escrever direitinho, né? Para bens normais, o que é um bem normal? Renda aumenta, demanda aumenta. Tá? Para bens normais, vírgula. O aumento da renda significa o quê? Deslocamento da curva de demanda para onde? Para a direita e cima. Ou seja, nesse sentido aqui, ó. Ok? Beleza? Getro, se tivesse diminuição da renda do consumidor. Se o bem for normal, a gente vai vir para cá, ó. A gente vai para a esquerda e para baixo. Aí você vai ter uma outra curva de demanda mais para cá, tá bom? Por que isso acontece, Getro? Vou explicar aqui só um pouquinho, mas qual a ideia? Pensa, por exemplo, nesse preço aqui, ó. Deixa eu limpar aqui a tela. Eita, limpei tudo, agora já é. Mas pense, por exemplo, nesse preço aqui, tá? Na curva de demanda original, a gente estava aqui, ó. Estava nesse ponto aqui, e esse ponto aqui, ele tem uma certa quantidade demandada. Olha só. Que é essa quantidade demandada aqui, ó. Quantidade demandada 1. Tá? Agora, como a renda do consumidor aumentou, a curva de demanda se deslocou para cá. Ok. Agora, essa curva aqui não existe mais, ó. O que existe é só a curva aqui de linha, tá? Como ela se deslocou para cá, agora essa QD também não existe mais, tá? Olha só, qual vai ser a nova QD? A curva é essa aqui, né? Ok, ó. Ao mesmo preço, o consumidor ele pode fazer o quê? Ele pode demandar mais bens. Por que ele pode demandar mais bens?
Porque a renda dele aumentou. Tá? QD2 é maior do que QD1. Por quê? Porque quanto mais para direita, mais a quantidade demandada vai aumentando. Ou seja, como a renda do consumidor aumentou, ele pode, mantendo o mesmo preço do bem, ele pode o quê? Consumir mais. Por que isso é possível? Porque a curva de demanda se deslocou de D para D'. Ok? Beleza, gente? Entenderam até aqui? Então olha só que interessante. Quando o preço do bem muda, nós temos um deslocamento na curva, em cima da linha laranja, tá? Mas quando, por exemplo, a renda muda, aí não tem deslocamento ao longo da curva. É o deslocamento da curva inteira. A curva inteira se desloca para lá. Por quê? Porque eu mudei a renda. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.